Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Diante da caótica situação que o mundo todo está vivenciando, durante esses dias, fala-se muito sobre arrependimento, principalmente por parte dos teólogos, e não teólogos, e também uma gama de falsos profetas, mensageiros e videntes de cemitério. Basta estourar uma bomba no mundo, um vírus, uma catástrofe, seja lá o que for, eles aparecem. O fato curioso e interessante é que nós não vemos esses teólogos e esses mensageiros de cemitério em dias comuns, trovejando e chamando as pessoas ao arrependimento, Basta ocorrer e estourar algum mal que eles aparecem. Eu estava pensando durante esses dias, meus irmãos, sobre a tese número 1 da reforma do século XVI. Qual foi a tese principal da reforma? Eu estava pensando. Eu gostaria de compartilhar convosco. Qual foi a tese primária da reforma? E Martim Lutero, reformador alemão, fixou na porta da Catedral da Igreja de Wittenberg, uma cidadezinha ali da Alemanha. Qual foi a tese número 1? A tese principal da reforma não foi a suficiência das Escrituras. É claro que, naquele contexto, Lutero bateu nessa tecla, das Escrituras. Ela está acima da autoridade papal, ela está acima das tradições da Igreja de Roma da época, É claro que a supremacia e a inerrância das Escrituras foi algo fundamental naquele contexto da reforma, como ainda é até hoje, Lendo a Escritura, nós entendemos os atributos de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus e assim por diante, ok? As Escrituras revelam a face de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus. Mas isso não foi a tese número 1 da reforma. A tese primordial da reforma não foi também a justificação somente pela fé em Cristo. As nossas obras são trapos de imundícia. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, ou seja, as obras dele, os méritos dele. Mas essa não foi a tese número 1. A tese número 1 da reforma também não foi a defesa de Lutero na questão do sacerdócio do crente. Ou seja, não existe um clero, não existe uma elite privilegiada que só ela lê a Escritura, expõe a Escritura, tem um entendimento das letras. Não, todo cristão é um sacerdote espiritualmente, conforme a primeira carta de Pedro 2:9. Todo cristão é um sacerdote. Não existe a distinção entre o pastor e o membro. O evangelho é equipara a todos, ponto final. Este foi uma tese relevante? É claro que foi, mas esta não foi a tese número 1. Qual foi então a tese número 1? Veja bem, eu estou aqui com este pequeno livreto, posso chamá-lo assim, de Martim Lutero, aonde discorre todas as teses, isto é, as 95 teses de Lutero. Veja bem o que diz a tese de número 1. A tese de número 1 de Lutero diz assim: ao dizer fazei penitência, penitência é o mesmo que arrependimento. É porque essa expressão e essa tradução é proveniente ou oriunda da Vulgata Latina. São Jerônimo, traduziu a palavra arrependimento para penitência, ok? Então vamos lá. Ao dizer fazei penitência ou fazei arrependimento, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência, fosse de arrependimento. Meus irmãos, nós incorremos no erro de pensar em questão de arrependimento de um modo muito estrito. Apenas em confissões e pecados, apenas quando vem a calamidade, o tempo de adversidade, os dias maus. Mas Lutero e os reformadores defenderam o arrependimento de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. E Lutero está dizendo, não é apenas um dia de arrependimento, não é apenas 7 dias, não é apenas um mês de arrependimento, mas o que o nosso Cristo quis é que toda a vida do cristão fosse de arrependimento ou de penitência. Parem com a tolice de pensar que arrependimento é só em momentos difíceis, em que uma nação enfrenta uma intempérie, um momento de dificuldade, ou que o mundo, Arrependimento é algo que deve ser carregado para toda a vida do cristão. Nós estamos num processo de santificação e o arrependimento tem que estar em consonância, de forma harmônica, todos os dias da vida do cristão. Não espere vir o mal. Não espere vir a doença bater na porta da sua casa, o desemprego. Não espera o adultério ocorrer para humilhar-se, para arrepender-se, para quebrantar-se diante de Deus, para colocar o rosto no pó. Arrependa-se
todos os dias. O mundo está em desespero? É claro. Vamos nos arrepender? É claro. Mas não esqueçam que passando esta fase totalmente difícil e conturbada, não esqueça de continuar arrependendo-se. A vida cristã não é uma vida inativa, inoperante. O arrependimento não deve ser algo apenas circunstancial, mas deve ser algo contínuo. Esta foi a tese número 1 da reforma. Foi a primeira tese que Lutero fixou lá na porta. Sejam arrependidos e quebrantados todos os dias. Arrependam-se, meus irmãos, todos os dias. É isso que precisamos, ok? Abraço.